criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então o Senhor Jesus deu uma ordem aos discípulos que eles anunciassem o Evangelho no mundo inteiro para todas as criaturas. E ele disse que todo aquele que crer na palavra dele, na pessoa dele, que é a palavra viva, glória a Deus, e que for batizado será salvo. E diz que aquele que não crê em Jesus será condenado. Por isso a gente sabe que a salvação é pela fé. Ela não vem das obras para que ninguém se glorie. É um dom de Deus. Deus nos deu o dom da fé para que a gente, todos de forma igual, todos os seres humanos tenham a oportunidade de se salvar. E quando a gente ouve a palavra de Deus, ela vem, essa fé que Deus nos deu a todos no planeta Terra, ela vem à tona. E aí o ser humano toma uma decisão de crer ou de não crer, de livre-arbítrio. E em seguida, as obras de Deus, elas vêm como consequência na nossa vida. Porque quando nós cremos, logo nós agimos de acordo com aquilo que nós acreditamos. Então as obras, elas são a consequência da nossa fé. Em contrapartida, as nossas obras também são o exercício da nossa fé. Porque uma vez a gente vive a palavra pela fé, e essa mesma prática de vida é quem vai fortalecendo a nossa fé cada vez mais. Quanto mais a gente coloca em prática, mais a nossa fé vai sendo fortalecida. É o exercício da piedade, diz a Escritura. Mas a grande questão aqui hoje é o quem crer e for batizado. Porque a gente sabe que no mundo moderno muita coisa foi sendo alterada. E a única maneira de a gente ter a conclusão como é a forma correta de se batizar é lendo a Bíblia, não tem outra saída. A gente sabe que a Bíblia é uma só, que a gente encontra em uma, encontra em todas, para a segurança nossa, graças a Deus. E quando o Senhor Jesus ordenou os discípulos a batizarem, Mateus capítulo 28, versículo de número 19, o Senhor Jesus nos dá cada detalhe de como deveria acontecer um batismo. Mateus 28, 19, Jesus disse: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então o Senhor Jesus, ele disse, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Algumas traduções dizem, portanto, ide e ensinai todas as nações, que é a mesma coisa. Por isso que a gente, primeiramente, ensina o Evangelho. A gente não pode ter aquela ganância de querer que a igreja cresça muito rápido e de sair batizando as pessoas para dizer que tem um número maior de pessoas. A gente precisa ensinar com paciência, com cautela, com perseverança, esperando que a pessoa, a própria pessoa, passe a ter a certeza da presença do Senhor Jesus na sua vida. E
e de que o ama. Porque isso, Cristo vai sendo, como diz Paulo, formado em nós. A gente vai ouvindo a palavra e ela vai nos transformando. Então a gente não precisa ter pressa. Esse dia de hoje para nós é bem esperado. O processo do irmão Francisco Filho foi mais rápido. Mas a irmã Ana Cláudia está na igreja praticamente desde que nasceu. Né? Tem o quê? 3 anos, 4 anos de idade. É bem pequenininha. Então uma trajetória muito longa até ela chegar no dia de hoje. Ela já passou dos 15, né? Por aí. E o irmão Francisco Filho, senão Jesus pode voltar logo, eu vou cuidar, né? E a irmã Ana Cláudia, não, deixa eu preparar bem direitinho. E assim, graças a Deus, os dois chegaram aqui de igual modo. Glória a Né? Deus. Mas o Senhor Jesus, quando Ele nos ensina a batizar, Ele diz assim, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja que o Senhor Jesus mandou a gente usar o nome. Ele não disse para a gente usar os títulos, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele disse para a gente usar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um nome só. Como é que a gente sabe que é um só? Porque a Bíblia diz, na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 7. Primeira carta de João 5, versículo 7. João diz assim: porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são 1 João 5, versículo 7. Então os 3 são um. Se a gente disser que o 1 tem 3, a gente está dizendo exatamente o contrário do que a Bíblia está dizendo. Porque a Bíblia está dizendo que os 3 são um: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. É uma só pessoa, é um só Deus. E agora que o Senhor Jesus disse lá em Mateus 28, 19, batizem em nome. Ele não disse nos nomes. Ele disse batize em nome. É um nome só. E João diz lá na frente que os 3 são um. O que é que a gente deve fazer agora? Ler a Bíblia e saber que nome é esse. E aí lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, o apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, cheio do Espírito Santo, ele começou a pregar, juntou-se uma multidão. E aí no versículo 37 diz que eles sentiram no coração que aquela pregação era de Deus. E aí perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos o que eles deveriam fazer para se salvar. Atos 2, 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Homens e irmãos. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então você vê que no dia de Pentecostes, aquele foi o começo da igreja. Nesse dia, aproximadamente 3.000 pessoas foram batizadas
em nome do Senhor Jesus. Cada uma delas. O apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, como o próprio Senhor Jesus diz lá em Mateus capítulo 16, se eu te darei as chaves do reino do céu, ou seja, as revelações celestiais, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. O apóstolo Pedro fez essa ligação desse mandamento quando ele pregou algo que vinha do céu, algo que vinha da parte de Deus, e ele pregou aqui na terra. Obviamente não foi só Pedro, a gente vê todos os demais apóstolos fazendo essa mesma pregação. Por exemplo, em Atos capítulo 8, versículo 16, diz: porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 8, 16. Então aqui diz que o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado sobre aqueles irmãos, mas eles tinham sido batizados somente em nome do Senhor Jesus. Alguns irmãos ainda batizam em algumas igrejas usando as duas fórmulas, usando os títulos, Pai, Filho e Espírito Santo, e usando o nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque eles ficam naquela dúvida. Eles encontram Mateus 28, 19, dizendo para usar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e encontra 11 versículos no Novo Testamento mandando usar o nome do Senhor Jesus. Só faltou eles fazerem uma pequena ligação, né? Como Pedro fez. Só faltou eles saberem que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Jesus. Glória a Deus. Por isso que a gente faz como está em Atos 8,16. A gente batiza só em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque este é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Atos 10, versículo 48, diz: e ordenou que fossem batizados em nome do Senhor. Qual é o nome do Senhor? É Jesus. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. As traduções católicas, elas já trazem o nome. Por exemplo, se algum irmão tiver com a edição Ave Maria, por exemplo, ela vai dizer: e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, eles já especificam qual é o nome do Senhor. Apesar do texto grego apresentar o termo Kyrios, que significa Senhor. Mas aí eles já traduziram dizendo qual é o nome do Senhor. Atos 19, versículo 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E por aí vai. São 11 referências que a gente encontra no Novo Testamento. Os apóstolos que estão registrados, os batismos que eles fizeram, porque todos fizeram, mas os que estão registrados, todos, sem exceção, são em nome do Senhor Jesus. Então isso mostra uma unidade da igreja primitiva, uma preocupação que a igreja tinha, e tem até hoje, em seguir aquilo que o Senhor Jesus ensinou, sem aumentar e sem diminuir, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 4, a Bíblia diz assim: apareceu João Batista batizando no deserto e pregando o batismo do arrependimento em virtude do arrependimento para a remissão dos pecados. O batismo não é apenas um ato simbólico, como diz o modernismo. O batismo é um sacramento. Aleluia. Que é um
O sacramento é um instrumento pelo qual Deus nos comunica a sua ação divina de forma visível. Ou seja, há de fato uma ação sobrenatural de Deus no ato do batismo. Assim como a Santa Ceia do Senhor, assim como o sacramento da ordem, assim como o sacramento do matrimônio, assim como o sacramento da penitência, assim como o sacramento da unção dos enfermos. São 7 sacramentos. E o batismo é o primeiro deles. O próximo será o sacramento da Santa Ceia do Senhor. E os 2 irmãos já poderão participar na próxima ceia, quinta-feira que hoje é. Glória a Deus. Então, quando a gente fala de um sacramento, nós estamos falando de um milagre. Nós estamos falando de uma misericórdia tão grande que o Senhor Jesus teve de nós, que para a gente começar a ingressar numa vida de santidade, num corpo espiritual íntegro, a primeira coisa que Ele faz é restaurar a nossa integridade espiritual, que é o que vai acontecer com esses 2 irmãos no momento do sepultamento dos pecados deles. Será restaurada a sua integridade espiritual e eles estarão prontos para cear à mesa com o Senhor Jesus. Glória a Deus. Então os pecados serão todos perdoados pelo Senhor Jesus. Ele mesmo, quando a gente usa o nome dele, nós não estamos apenas usando a autoridade como uma procuração. O sacramento vai além disso. Nós estamos falando de nos tornar um com Ele, uma unidade espiritual. E nesse momento o cristão inicia a sua caminhada, a sua peregrinação rumo ao céu. Os irmãos devem ter consciência que o demônio não está satisfeito com esse momento. Na verdade, ele é a única pessoa que sai perdendo aqui hoje. E que, portanto, as tribulações virão, as provas, as perseguições. E isso acontece com todos nós, não é só com vocês, com todos nós. E aí vocês precisam estar atentos, preste atenção daqui para frente. As tentações vão ser facilitadas. A ação do inimigo ardil vem de onde a gente não espera, para que a nossa fé seja tocada. Mas você vai usar essa mesma fé como escudo. E você deve usar o capacete da salvação. Glória a Deus. Você deve usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Glória O a Deus. capacete é a proteção de Deus sobre a sua mente, sobre a sua cabeça. É a presença de Deus na sua vida. E quando você recebe um sacramento, acontece um milagre. Que homem nenhum tem o poder de fazer. Seus pecados são perdoados. Glória a Deus. Assim como, às vezes, as pessoas não entendem os sacramentos bíblicos e aí não compreendem como é que funciona, por exemplo, a penitência. Quando um ministro, ele ora pelo perdão dos pecados, né, de presbítero acima, ele ora pelo perdão dos pecados de um irmão, a autoridade que ele tem ali é a mesma de um irmão que ora por alguém que está enfermo. Quem é que cura o enfermo? É o presbítero? É o bispo? É o apóstolo? Não. Quem cura é o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Isso não quer dizer que aquele ministro está usurpando o lugar do Senhor Jesus. Não, ele apenas está usando uma autoridade que foi ordenada por Jesus sobre a sua vida. O mesmo acontece no sacramento da penitência. Quem é que está de fato
perdoando os pecados quando aquele ministro declara o perdão dos pecados em nome do Senhor Jesus. Quem está perdoando é o presbítero, é o bispo, o apóstolo? Não, é o Senhor Jesus. Aleluia. Apenas o sacramento é um instrumento pelo qual Deus manifesta a sua ação visível sobre a nossa vida. Então o batismo não é um símbolo, o batismo é uma realidade. E a gente está em comunhão com o Senhor Jesus, tornamos-nos um com Ele. E a Santa Ceia é a consolidação desse momento. Os pecados são perdoados hoje, mas a partir do momento que os irmãos comerem da carne e beberem o sangue do Senhor Jesus, aí vocês têm completado aquilo que é essencial à salvação. Glória a Deus. Aleluia. E Santa Ceia. Irmãos, existe exceção? Existe, sim. Existe. Deus não é injusto. Deus sabe que cada realidade é uma realidade. Tinha aquele rapaz que estava sendo crucificado com Cristo. E no último momento ele se arrependeu. E ali ele recebeu o perdão dos pecados e a garantia do próprio mestre de que ele teria a salvação. Então existem exceções, sim. Mas, graças a Deus, a gente não precisou recorrer aqui à exceção. A gente está conseguindo seguir a regra. E, portanto, quando a Bíblia diz que João Batista pregava um batismo do arrependimento, isso significa dizer que o batismo não é apenas um ato simbólico, mas é um momento em que o cristão publica o seu arrependimento. Ele está mostrando a todos e a Deus que está arrependido de todos os seus pecados, de tudo que fez no passado. Glória a Deus. Aleluia. Uma vez entrando naquela água, sendo sepultados com ele no batismo, nele ressuscitareis pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Glória a Deus. Essa é a realidade Aleluia. do batismo. Não é apenas um símbolo, não é apenas uma peça teatral. É uma realidade. Tão firme quanto esse chão que vocês estão pisando agora. Essa é a realidade. Glória do a Deus. batismo. Aleluia, Jesus. Então, para finalizar, ele diz que toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. Aqui ele fala que os irmãos atravessavam o deserto, às vezes dias de viagem, e ali eles batizavam as pessoas. Neste caso ele cita o Rio Jordão. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo, eu disse que era o final, mas deixa eu mostrar isso aqui para eu não dizer errado. Evangelho de João, capítulo 3. Versículo de número 23, diz: Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Então veja que os servos de Deus batizavam em locais em que havia muitas águas. Não era em tanques, não era em piscina feita pelos homens, nem era por aspersão. A palavra batismo, vem do grego batismo, significa mergulhar, colocar dentro. Por quê? Porque esse momento é o momento de sepultar esses pecados. Essa pessoa
Aleluia. Então, irmãos, em suma, nada custa para nós viver aquilo que a igreja primitiva viveu há 2000 anos atrás. A gente precisa buscar o Senhor Jesus pela fé. Essa coisa que a gente vê hoje, a gente até batizando, às vezes sai aquelas notícias, um batismo num toboágua. Aí as pessoas estão lá em cima de um escorrega, descendo água, aí desce o pastor com um membro e desce, cai os dois dentro da água, e ali ele diz que batizou a pessoa. É muito divertido.